No texto Luto e Melancolia, publicado em 1917, o autor Sigmund Freud tem como objetivo principal discorrer sobre os seus entendimentos e estudos a respeito do estado de melancolia. Para entender melhor a condição melancólica, Freud nos traz primeiramente a ideia de luto, já que são conceitos semelhantes que se diferem em pontos específicos e importantes. O luto é um processo natural de reação à perda de um objeto amoroso. O enlutado tem consciência do objeto que foi perdido e apresenta sintomas como o desânimo profundo, a perda do interesse pelo mundo externo, perda da capacidade de amar outro objeto e a inibição de toda e qualquer atividade. Além disso, não apresenta característica patológica, pois entende-se que pode ser superado em um determinado espaço de tempo e de maneira natural, sem a necessidade de um tratamento médico. Apesar de apresentar todos os sintomas do luto, a pessoa em condição melancólica se diferencia da pessoa enlutada em razão da apresentação de sintomas relacionados à forte diminuição da autoestima, como a autocrítica exagerada, os insultos proferidos a si mesma e também através da autoincriminação. Isso acontece devido ao fato de que a pessoa melancólica não tem consciência do que foi perdido no objeto amado, provocando assim uma regressão da libido, associada a esse objeto perdido para o próprio ego. Como destaca Freud, as relações amorosas são ambivalentes, ou seja, são compostas tanto de amor quanto de ódio. Sendo assim, quando o objeto de amor é perdido, ele pode passar a ser odiado por quem o perdeu. Se a pessoa se identifica com o objeto e o perde, ela passa a odiá-lo também. E como a sombra desse objeto recai sobre si, a pessoa passa também a se odiar. Acaba então existindo uma separação do conceito de eu, o eu que insulta e o eu que é insultado. Portanto, o melancólico convive com o que Freud chama de automartírio prazeroso, que é o ato de se vingar do objeto perdido através da autopunição. Por conta da manifestação desses sintomas de maneira contínua, entende-se a melancolia como um estado patológico e necessitado de tratamento. Além do empobrecimento do ego, outros aspectos comumente presentes no estado melancólico são a insônia, a perda de apetite, episódios maníacos circunstanciais e passagens pré-psicóticas. Camille Claudel foi uma artista francesa nascida no ano de 1864. De sua família, Camille era a filha mais velha, sendo sua irmã Louise e seu irmão Paul os mais novos. Camille nasceu em um contexto de luto, 1 ano e 3 meses após a morte do seu irmão mais velho Charles, que morreu com apenas 15 dias de vida. Essa perda a mãe de Camille nunca superou em sua vida, deixando isso transparecer pelo modo pouco afetivo com que tratava seus filhos, principalmente Camille, que desde seu nascimento foi renegada pela mãe, que esperava um menino. Não à toa, ela é batizada com um nome que atende os dois sexos na França. Camille mostra seu talento para esculpir desde muito cedo. Aos 12 anos já trabalhava argila e aos 15 já havia esculpido Davi e Golias e Napoleão. Em 1881, ainda muito jovem, ela convence o pai a mudar-se para Paris, para que ela e seu irmão, o escritor, aperfeiçoassem seus estudos. Por causa do trabalho, seu pai não pôde acompanhar a família e acaba ficando para apoiá-los financeiramente em Paris. Camille passa a estudar na Academia Colarossi, uma das poucas academias de arte aberta para mulheres, ganhando lá o reconhecimento pela sua arte. Por volta de 1884, Camille Claudel começa seus estudos na oficina de Rodin, onde se sobressai e passa a ser amante e musa inspiradora do mesmo. Em 1888, a família de Camille Claudel toma conhecimento do seu caso com Rodin e desaprova a relação, já que além da diferença de idade, ele possuía uma família com Rose Bilher. Camille, contrapondo a sua família, sai de casa e passa a viver publicamente com Rodin. No entanto, ele nunca abandonou sua esposa. A crítica a reconhece como uma artista de estilo próprio e genial, mas a sociedade a condenava. A artista engravida, mas logo perde o seu filho em um aborto encomendado por Rodin. Ela rompe o romance em 1892 e monta seu ateliê, voltando-se totalmente para a produção de suas obras e mostrando-se uma escultora brilhante, sem ser a sombra de Rodin. Durante essa época, Camille passou por uma fase de alcoolismo e alguns escândalos. Em 1899, ela é impedida de expor sua obra à idade madura,
acusada de difamar a imagem de Rodin. Por volta de 1905, Camille passa a se isolar por longos períodos de tempo, destrói muitas de suas obras e acusa Rodin de liderar uma conspiração para matá-la. Seu pai, que sempre a apoiou, tenta ajudá-la e a mantém financeiramente. Porém, uma semana após a morte do mesmo, sua mãe e o irmão mandam interná-la no Hospital Psiquiátrico de Ville-Évrard. O formulário de admissão dizia que sua internação havia sido voluntária, decidida por ela, embora a mesma tenha sido assinada por um médico e seu irmão. Os médicos tentaram convencer a família de que ela não precisava estar internada, mas mesmo assim, eles a mantiveram lá até o fim de sua vida. Ela falece em 1943, depois de ter vivido 30 anos no asilo em Montfavet, sem nunca ter recebido a visita de sua mãe ou de seu irmão. Em alguma de suas obras e cartas ao longo da vida, percebe-se que Camille Claudel deseja ser o objeto de desejo do outro. E essa demanda, que se espelha na sua relação com a mãe e se reflete na sua relação com Rodin, faz a artista se colocar na posição de pedinte, suplicante, demandante de amor e de um lugar no desejo do outro. Claudel nunca esteve no lugar de desejo da mãe, Louise. Desde seu nascimento sendo mal acolhida pela mãe, que queria um menino para repor a perda de seu filho, Camille passa sua vida recebendo críticas negativas da sua figura materna, a qual dizia que sua filha estava sempre pronta para nos fazer todo o mal que puder. Ainda, além da falta de afeto materno, Camille Claudel não tinha dela o mesmo apoio e reconhecimento artístico que recebia do pai. Louise não achava a carreira de sua filha edificante para uma mulher e a culpava pela mudança da família para Paris, que mantinha o pai afastado. No seu tempo internada, a artista escreve constantemente cartas endereçadas para sua mãe, suplicando desesperadamente para que esta tirasse do hospício, mas a resposta nunca mudava. O horror à aproximação de Camille tomava tal proporção que Louise Claudel, ao mandar interná-la, pagava para que a mantivessem no hospício, mesmo os médicos não vendo necessidade. A última carta da artista é ainda um apelo a um lugar de desejo da mãe. Segundo Freud, a mulher repete com o homem a relação que tem com a mãe. E assim, Camille Claudel repete com Rodin a súplica que tinha na sua relação com sua mãe, a partir do momento em que ele a nega como objeto de desejo. Isso pode ser visto analisando sua escultura, A Idade Madura, onde um homem velho abraça uma senhora, enquanto uma jovem de joelho suplicante agarra-se a seus dedos. O olhar do homem dirige-se para a senhora, e sua mão tenta escapar da jovem suplicante. Rodin nunca a assumiu perante a sociedade. Jamais abandonou Rose Bouret. Assim como sua mãe nunca a assumiu como filha amada. Preterida pela mãe e pelo amante, Camille Claudel não tem lugar no desejo do outro. Ao se mudar para Paris, Camille Claudel vai estudar no ateliê de Rodin e logo se sobressai, tornando-se sua aluna, modelo predileta e amante. O mestre a diferencia dos demais discípulos, privilegiando-a. Ela trabalha de forma incansável, dedica-se às suas orientações e lhe serve, sendo responsável pelos pés e mãos das suas obras. É nessa época que os dois produzem juntos a escultura A Porta do Inferno. Algo inédito está acontecendo com Camille. Finalmente, ela torna-se objeto do desejo de alguém. Rodin faz uma injeção narcísica em seu ego, e Camille, que era desinvestida de tudo, passa a receber tudo de Rodin, tudo o que ela precisava e não sabia nominar. Ele lhe dá um lugar como artista, discípula, mulher e amante. Em 1888, Camille e Rodin passam a viver publicamente como amantes em uma velha mansão que se torna seu novo ateliê. A família de Camille, indignada, recusa manter o contato público com ela. No entanto, Rodin jamais abandona sua esposa, Rose Bauret, que o esperava pacientemente na certeza de sua volta após cada nova aventura com Camille. Por sua vez, Camille retribuía, fazendo as mais terríveis caricaturas de Rose Bauret. Ainda em 1888, Camille produz Sakuntala,
uma escultura inspirada no conto do poeta hindu Kalidasa, que narra a história de uma mulher grávida à procura do seu marido, que não a reconhece, pois ela perdeu a insígnia que a nomeava sua rainha, e assim ela é tomada como uma impostora. Sakuntala se retira em desespero, e uma chama em forma de mulher a levanta, e ambas desaparecem. Tal escultura e sua história parecem mais uma metáfora da vida futura de Camille. Camille Claudel engravida de Rodin, e ele a envia de férias para o interior, a fim de que faça um aborto. Ela cria aí uma belíssima obra intitulada A Pequena Castelã, o rosto de uma menina dirigido para cima, com um olhar morto. Este aborto a torna impura e suja, no dizer de Paul Coudert, seu irmão. Nessa época, duas outras importantes obras de Camille Claudel são premiadas, a Valsa e o Coucho. Camille, em uma de suas cartas endereçadas a Rodin, queixa-se da sociedade que a condena por manter um relacionamento com um homem casado, ao mesmo tempo em que culpa Rodin por não tê-la assumido como esposa. Em 1892, Camille Claudel rompe pela primeira vez o seu romance com Rodin. Ela inicia uma carreira solo, montando seu próprio ateliê na ilha de Saint-Louis e recusando qualquer ajuda do seu antigo mestre e amante. Contudo, seu empreendimento fracassa. Camille perdeu muito mais do que um relacionamento. Há uma perda nítida na história de Camille Claudel, no rompimento com Rodin. No momento em que ela passa a vê-lo como uma pessoa que usurpa de seu trabalho e de seu amor, mas a renega, há a perda de um ideal. O que Rodin representava para ela anteriormente é perdido. Camille Claudel encontrou em Rodin o que tanto buscava: reconhecimento e afeto. Um reconhecimento do ser, que lhe foi negado durante a sua vida, com uma mãe que lhe rejeita e uma sociedade que não atribui o devido valor ao seu talento. Rodin concedeu a Camille o seu ideal inconsciente, lhe deu uma injeção narcísica. Finalmente, ela é o objeto de desejo de alguém. Uma falta não nomeada, mas que ela por toda a vida buscou suprir. Com Rodin se vai a carreira, o ser mulher, um filho, um lugar. Camille Claudel parece ter consciência da perda do Rodin, mas não do que ele representava para ela, da magnitude disso. Assim, quando ela perde o que tanto queria e precisava, ser objeto de desejo do outro, ela também perde a si mesma. Na melancolia, mesmo que o paciente esteja cônscio de quem perdeu, ele não tem consciência do que perdeu junto, do que esse alguém representava. A sombra do objeto recai sobre o próprio ego. Excluída se exclui. Agora vamos refletir. O fato de Camille ter sido um caso extraconjugal de Rodin prejudicou sua aceitação social como artista? Por que será que Rodin, um homem casado, que exibiu sua amante publicamente, não recebeu o mesmo desprezo social que Camille recebeu? Podemos também associar o fato da sociedade rejeitar Camille como artista ao fato dela ser mulher e estar adentrando um campo majoritariamente masculino? O fato de Rodin ter impedido a exposição da obra de Camille, Idade Madura, usurpado outras obras da artista, não pode ser considerado perseguição ou roubo ou falta de caráter? Bom, fica o questionamento. É possível observar em Camille a autodepreciação característica nos melancólicos, de modo indireto a partir da ambivalência que recai sobre ela e que se faz presente em suas atitudes. Após seu término com Rodin, Camille exibe momentos em que se exalta e se ama, tanto em suas cartas, a exemplo de quando a artista escreve: "Por mais que eu me encolha em meu pequeno canto, eu ainda sou demais", como até mesmo no seu delírio de perseguição, no qual Camille acreditava que o bando de Rodin se unia para persegui-la e matá-la, manifestando de forma pertinente um traço pré-psicótico posto por Freud como comum nos casos de melancolia. Contudo, Camille também apresenta momentos em que se depreda e se odeia,
a partir do seu auto-isolamento e seu episódio de autodestruição simbólica, quando a artista quebra várias de suas obras, manifestando, assim como na neurose obsessiva, uma satisfação de seu sofrimento com tendências sádicas, além de abarcar uma vingança indireta ao objeto original, pois ao quebrar suas obras, ela está negando também os ensinamentos de Rodin. Em suma, considerando, tal como Freud, que não há uma estrutura clínica pura, mas a predominância de alguns sintomas no paciente, este pode apresentar traços presentes em outras estruturas, como Camille Claudel apresenta traços pré-psicóticos de delírio, mania de perseguição e ou autodestrutivos depressivos, como isolamento social, destruição das suas esculturas e abandono de si. Contudo, prevalece em Camille Claudel a neurose narcísica, uma estrutura melancólica caracterizada pela impossibilidade de perder o objeto de amor. Nas palavras de Freud, a sombra do objeto perdido do melancólico recai sobre o próprio ego, ou seja, Camille Claudel está identificada narcisicamente com Rodin, seu objeto perdido. Perdê-lo significou perder a si mesma. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá. Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel. Amante não usa aliança e véu.